Olá, meu nome é Maria do Socorro Viana e eu tenho 54 anos. Eu nasci no município de Santa Filomena, Pernambuco, em um sítio chamado Sítio Tabuleiro, onde vivi boa parte da minha infância. Aos 9 anos eu mudei com a minha família, os meus pais, para um outro sítio no mesmo município. E era um lugar tranquilo, um sítio, né? Onde a gente amanhecia ouvindo os pássaros cantarem. E assim, foi nesse lugar tranquilo que eu vivi durante a minha infância. E os tipos de brinquedos que a gente utilizava seriam objetos que a família não usava mais, jogava fora e a gente utilizava aqueles brinquedos para os brinquedos imaginários, as bonecas imaginárias, as panelas imaginárias para fazer as nossas casinhas lá debaixo das árvores. E e os brinquedos, eles não eram comprados, eram brinquedos que a gente mesmo criava, né? A gente criava os brinquedos, por exemplo, até de sabugo, de milho, né? Não ter a espiga de milho, quando debulhava o milho ficava o sabugo, a gente fingia que eram as nossas bonecas, vestia as roupas, enfim. Eram assim os brinquedos que a gente tinha na época. A gente era de família humilde, que não tinha condições, e, e os brinquedos eram esses. E os brinquedos que marcaram a minha vida foram esses assim, que foram criados como sabugo de milho. Eu lembro que a primeira boneca que a minha mãe comprou para mim, minha irmã, uma boneca bem pequenininha, já foi depois que a gente era já quase adolescente, já uns 9 a 10 anos, que minha mãe foi na feira e conseguiu comprar essas duas bonequinhas. Mas foi só isso, o restante era tudo criado. As brincadeiras mais comuns da nossa infância, brincadeiras de roda como cair no poço, né? Eu acho que muita gente conhece essa brincadeira, cair no poço. Tinha aquela Terezinha de Jesus levou uma queda, foi ao chão, acudiu 3 cavaleiros, todos 3 chapéus na mão. Eram as rimas, por exemplo, em cima daquela serra tem um pé de melancia. Enfim, eram esses tipos de rimas que a gente cantava, que a gente brincava já quando a gente era maiorzinho, junto com os nossos colegas adolescentes. Não brincava sozinha, eu brincava com minhas irmãs e com meus primos e minhas primas, né? A gente tem bastante primos, a família da gente é muito grande e a gente se reunia para brincar quando as famílias se reuniam e a gente, os adultos iam conversar e a gente ia brincar, né? E algumas brincadeiras envolviam, sim, os mais velhos, envolviam os vizinhos. Eu lembro que à noite os vizinhos se reuniam em alguma casa e as crianças iam brincar e os vizinhos iam conversar ao redor da fogueira, que sempre acendia-se uma fogueira no terreiro. E em determinados momentos, os adultos se envolviam com a gente, né? Iam brincar com a gente também. E a gente percebe que as brincadeiras de hoje são muito diferentes das brincadeiras de antigamente, né? Hoje as crianças usam muito o celular. Assim, e elas não têm mais aquela criatividade de estar criando, de estar inventando, porque hoje elas já ganham tudo pronto, né? E isso não é bom. É bom quando a criança ela usa o seu imaginário para estar criando, estar inventando coisas, né? Inventando histórias para brincar. E hoje em dia a gente vê que até os pais, né, compram muitos brinquedos para as crianças e elas não têm mais a criatividade de estar inventando para poder construir os seus brinquedos, construir as suas histórias.
E eu acredito que as crianças de hoje elas brincam menos do que as de antigamente. Apesar da gente ter uma vida sofrida lá na roça, precisava trabalhar, enfim, ajudar os pais desde muito cedo, mas a gente tinha também os nossos momentos de brincar, que eram muito bons. E a mensagem que eu deixo para os pais, que deixem as suas crianças criarem as suas brincadeiras, não deem tudo, principalmente o celular, né? O celular é um aparelho muito bom, é uma invenção muito boa, mas que é um instrumento que eu acredito que é para adulto. O celular não é brinquedo de criança. O celular é para os adultos resolverem as suas coisas, mas não é brinquedo de criança. Eu acredito assim, né? Essa é a mensagem que eu deixo, que os pais também que os pais brinquem, né? Tirem um tempo para estarem com as suas crianças, porque isso influi muito na vida adulta dela, tá certo? Muito obrigada.